opinião popular, né? Olá, bom dia. Estamos dando prosseguimento ao evento CAU Eleições 2024, a Agenda CAU Eleições 2024. Estamos hoje com o candidato Santiago Belisário, da Unidade Popular. Santiago Belisário tem 31 anos, é estudante de História na Universidade Federal do Piauí, é técnico em agropecuária, já trabalhou como vendedor no call center, foi estagiário na Rede Municipal de Educação. Tem trajetória ligada ao movimento estudantil, sendo presidente do Centro Acadêmico de História e do Diretório Central dos Estudantes da UFP. Fez parte do Conselho Municipal de Transportes e atualmente faz parte do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, onde luta por moradia digna e reforma urbana. Muito bem-vindo, Santiago. É uma honra estar recebendo o senhor aqui, candidato a prefeito. Vamos falar sobre a nossa carta que os arquitetos escreveram aos candidatos e o senhor pode se dirigir ao seu eleitorado através dessa câmera. A gente que agradece pelo convite. Nossa candidatura se sente muito privilegiada, né, de estar aqui nesse espaço, conseguir apresentar um pouco do nosso debate sobre o nosso programa para a cidade de Teresina e debater com uma categoria extremamente importante, né, que são os arquitetos, quando a gente se fala sobre as cidades, né, e nosso processo de urbanização. Muito obrigado. Nós estamos aqui também com o João Magalhães, o nosso assessor de comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Vamos então iniciar com as perguntas que foram retiradas. A nossa Comissão de Política Urbana e Ambiental se reuniu, fez a leitura da carta dos arquitetos aos candidatos, retiraram 7 perguntas nos 7 eixos da carta e em cada pergunta dessa nós iremos nos dirigir ao candidato Santiago Belisário e ele vai nos passar o entendimento do partido, o entendimento da campanha dele sobre certos temas. Então, o primeiro tema é planejamento urbano integrado. O planejamento integrado é um processo estratégico que visa coordenar as diferentes de uma cidade ou região de forma a alcançar um desenvolvimento sustentável e equilibrado. A atuação do arquiteto e urbanista vai além da simples organização física do espaço. No planejamento urbano integrado, o arquiteto urbanista ele define as políticas públicas, ele dirige e orienta o crescimento urbano de forma planejada e integrada. Candidato, como o senhor pretende estruturar a cidade a partir do planejamento territorial, da política habitacional e mobilidade urbana, especialmente nas periferias urbanas e assentamentos precarizados? Bom dia. Como você me apresentou, né, tem uma trajetória agora recente, né, um movimento que luta por moradia, então faz parte do MLB, que é um movimento nacional. E esse debate da moradia, né, e esse debate da reforma urbana para a gente é fundamental, né, e tem hoje organizado, né, a nossa luta a nível no nosso país e estamos trazendo essa pauta em essência, né, na nossa candidatura que entendemos hoje, né. Então vivemos hoje numa cidade, né, que saímos da pandemia com um aumento de 300%. Aqui em Teresina, das pessoas vivendo em situação de rua, né? Quando a gente olha, alguns números oficiais apontam que temos mais ou menos em Teresina, em média, de 30 mil famílias hoje, né? Que não têm acesso à moradia e que, de fato, hoje temos uma cidade que as periferias, de fato, são hoje, né? Em 2019, eu lembro sobre esse debate de transporte que quase metade da cidade não tinha nenhuma linha de ônibus, né? Então, e hoje são essas famílias que moram nas periferias da cidade que, de fato, sofre um impacto, né? É um impacto que não tem, mais dificuldade de ter acesso à educação, impacto de dificuldade em ter acesso à saúde e à mobilidade, né? Então, para a gente é preciso pensar, né? Além de debater esse processo de revitalizar o centro, de trazer vida para o centro da cidade, como isso se integra também, né, e descentraliza esse processo urbano, focalizando também o desenvolvimento a partir das localidades, né? Então, assim, a geração de emprego e renda,
reformas estruturantes. Então, temos pensado tanto essa questão da estatização, no sentido de dar um passo para resolver de fato, né, essa questão do transporte na cidade, que infelizmente hoje, né, é uma situação muito precária. Ao mesmo tempo, né, temos como centralidade um plano, né, de construção de moradia popular, em especial trazendo as pessoas hoje, né, para morar no centro da cidade, porque essa lógica de habitação, inclusive do programa Minha Casa Minha Vida, né, foi a lógica de jogar e construir as moradias nas periferias da cidade, onde o acesso aos serviços, né, é muito mais precário, o saneamento é muito mais difícil, né, então vamos reverter essa lógica e também gerar emprego e renda, né, através dos mutirões, né, de trabalho que queremos também organizar a partir da economia solidária, né? Então, por exemplo, pequenas cooperativas, né, de costureiras, da limpeza urbana, de pequenas reformas nos bairros, né? Pode ter uma cooperativa que a finalidade dela seja reparo em praças, pequenos reparos nas escolas, nessa realidade que a população sabe de fato, né, consegue identificar e consegue atuar, e a prefeitura como catalisadora disso tudo, né, com um corpo técnico, né, para conseguir orientar esse trabalho permanente de pensar de forma descentralizada hoje a cidade. Candidato, muitas decisões foram tomadas, muitos investimentos foram realizados ao longo dos anos em Teresina, e quando passa um determinado tempo a gente tem a impressão de que foram decisões erradas, né? O senhor citou a questão do Minha Casa Minha Vida, que colocou pessoas para morar lá no Torquato Neto, a mais de 20 quilômetros do centro da cidade. A gente tem a questão dos investimentos nas estações de ônibus, que foi um investimento altíssimo, e hoje... Ninguém está falando sobre isso, né? E hoje a gente observa que foi um investimento que não trouxe nenhum resultado, pelo contrário, trouxe prejuízo. E uma gestão do senhor como prefeito, como é que o senhor iria evitar que essas decisões fossem tomadas, que muitos recursos sejam investidos e a gente não tenha essa percepção de que foi uma decisão errada? Entra aí o papel de ouvir os especialistas, no caso, arquitetos e urbanistas, entre outras categorias? Sem sombra de dúvida. A gente, quando debate um pouco sobre a cidade, parece que o planejamento urbano, né, e a política pública, ela está desconectada hoje do Estatuto da Cidade, né? Parece que ela está desconectada do plano diretor, né, que isso não, de fato, hoje a gestão não tem priorizado a atuação pública e a política pública sintonizado com esses instrumentos que são fundamentais para se pensar, né, a cidade e o processo de desenvolvimento dela. Então, assim, isso é uma questão que para a gente é fundamental, que é preciso colocar isso, né, na ordem do dia, no processo de debate sobre a cidade. E a gente tem discutido um pouco disso também no processo de gestão democrática, né? Porque nós estamos falando de uma eleição que também não tem nada de democracia, e quando a gente pensa um pouco sobre a gestão, nós interferimos muito pouco, né? Então, hoje nós temos debatido, por exemplo, a necessidade dos conselhos, muito mais do que serem conselhos consultivos, se tornem conselhos deliberativos, né? Porque você hoje reúne um corpo técnico, né, de determinada área, seja da saúde, seja da cidade, seja da educação, que conseguem acompanhar e pautar, né, hoje o chão da cidade, mas que na hora de gerar política pública, aquilo que é produzido dentro dos conselhos, né, o gestor não tem obrigação nenhuma de cumprir aquele debate, aqueles relatórios e as metas, né, estipuladas a partir dos planos construídos dentro dos conselhos. Então, para a gente não faz sentido você reunir a sociedade civil junto com o corpo da prefeitura e aquilo, né, não ter a obrigação de virar política pública, né? Então, vamos tornar todos os conselhos deliberativos e vamos usar instrumentos simples, né? Porque inclusive são constitucionais, né? Hoje a gente vive, não tem plebiscito, não tem uma consulta para verificar hoje o que é central, né? O que é prioridade para a cidade, aonde deve ir o recurso. São instrumentos que já estão lá na Constituição, mas que hoje, infelizmente, o poder público, né, não utiliza muito disso, né? E vão estar colocando isso no centro da nossa gestão democrática. Obrigado, candidato. Vamos para a segunda pergunta, que diz respeito a transporte público. O transporte público é um componente essencial na organização e funcionamento das cidades modernas. Um sistema de transporte público eficiente contribui para a qualidade de vida urbana, permitindo que as pessoas se desloquem de forma rápida, segura e acessível. O arquiteto e urbanista tem um papel determinante no desenvolvimento e planejamento de sistemas de transporte público. Esse profissional tem a capacidade de enxergar holisticamente a cidade, fazer propostas, inclusive de modais, né, diferentes ou modais que estão sendo experimentados ou já utilizados em outras localidades e fazer a integração de todos esses modais para a vida do cidadão. Então, nós, arquitetos urbanistas, nós temos essa atribuição também de estar planejando o transporte público.
A pergunta é: que medidas o senhor pretende tomar de forma a dispor a população de Teresina de um transporte público confortável, seguro, que conecte a cidade e tenha confiabilidade de horário e confiabilidade de percurso? Olha, esse debate do transporte tem sido hoje uma prioridade, né? Na construção do nosso programa, temos debatido muito sobre essa situação, porque nós vivemos isso cotidianamente, né? Então, eu sou morador da Zona Norte, se meu ônibus não quebra, eu indo para o trabalho, quebra na volta, né? Então, hoje, discutimos aqui, né? Hoje, metade da cidade não tem nenhuma cobertura de ônibus, né? Hoje tem menos de 200 ônibus circulando pela cidade e uma tarifa que hoje é uma das mais caras entre as capitais do Nordeste, né? Então, hoje nós temos um serviço de péssima qualidade em 2019, né, com uma grande dificuldade, inclusive, nesse processo de construção de um sistema de integração, de conseguir apresentar um pouco, né, dos principais anseios e alternativas construídas, né, por quem é conselheiro, para quem acompanha o debate sobre mobilidade urbana. Então, tivemos uma dificuldade grande de conseguir hoje mostrar as falhas e apontar outras saídas para o sistema de integração que estava sendo construído pela prefeitura. E hoje nós temos essa situação, né? Então, nós temos debatido que, inclusive, esse processo, né, de garantir, por exemplo, tarifa zero para algumas categorias hoje que são fundamentais na cidade, só é possível a gente mudando um pouco da lógica hoje do sistema, né? Que hoje a prefeitura sequer consegue dizer o que de fato entra dentro do sistema de transporte da cidade, né, do ponto de vista de recurso. E hoje, basicamente, o que mantém, né, o sistema funcionando é o dinheiro público, né, o investimento que a prefeitura coloca no sistema, que hoje é quase 50%, e o restante, né, é a tarifa. E o empresariado é apenas uma figura ilustrativa que enriquece a custa desse sofrimento que nós estamos aqui debatendo, né? Então, nós temos apontado que só é possível mudar a lógica, né, hoje do transporte da cidade, a gente conseguindo tirando, né, hoje da iniciativa privada e recolocando isso como uma política de Estado, né, colocando a responsabilidade de fato hoje para o município de fazer a gestão a partir, né, de uma empresa pública que consiga hoje fazer esse planejamento que vai para além, né, de só pensar o ônibus circulando, né, pensar o planejamento urbano de uma forma muito mais ampla, de forma, de fato, integrativa, né, com os debates sobre a cidade. Então, estamos debatendo a necessidade da estatização como uma alternativa, né, viável para a gente conseguir, a partir disso, garantir um transporte de qualidade e uma tarifa social, né, que consiga, de fato, a prioridade ser a locomoção das pessoas, inclusive hoje, né, os trabalhadores e trabalhadoras gastam, né, por seu deslocamento por meio de trabalho quase 12% da sua renda, né? O que hoje, né, é 50% a mais do que hoje prevê, por exemplo, a CLT, né? Então, é uma realidade muito precária. Então, está gastando para se deslocomover e com péssima qualidade. A gente tem, tradicionalmente, a cultura de falar em mobilidade de Teresina e falar no ônibus, né? A gente esquece dos rios, que pode ser um corredor de tráfego, vamos dizer assim. As ciclovias, que é outro ponto essencial. As calçadas, que têm que estar bem adaptadas. Sim, o metrô, que hoje atende apenas uma zona da cidade. Você tem algum planejamento no sentido de integrar vários modais e a gente não pensar só no ônibus enquanto transporte coletivo, principalmente pela questão da ciclovia? Você vê viabilidade no uso da bicicleta em Teresina? Não, sem sombra de dúvida, né? Inclusive, a gente até falou aqui sobre o sistema de integração, né? E sobre hoje como os terminais eles estão abandonados e aparentemente nenhum dos candidatos, né, tem pautado muito sobre a utilização, né? Voltar a discutir um processo de integração na cidade. Até um dos candidatos tem proposto, na verdade, transformar hoje os terminais em pontos para acolher, né, espaço de descanso para os trabalhadores hoje que trabalham com a uberização ou com serviço de entrega, né? E acho que é uma pauta importante, de fato, de ter esses espaços que acomodem, né, esses trabalhadores e trabalhadoras, mas acho que utilizar outra estrutura, né, não essa dos terminais. E é possível, sim, né, a gente pensar uma cidade, inclusive, mais sustentável, né, que consiga integralizar os terminais com outras formas de locomoção sobre a cidade. Aí tem os rios, tem também o metrô, né, tem também a questão das ciclovias, que hoje, infelizmente, né, não tem sido uma prioridade e é muito insegura hoje, né, a falta de sinalização, a ampliação das ciclovias não está hoje acompanhando as metas que foi estipulado pela prefeitura. E você vê como um projeto de integração, o impacto dele quando não tem participação social é muito grande, né? Porque hoje as rampas, né, os cálculos, né, não garantem que, de fato, por exemplo, uma pessoa
com dificuldade de locomoção conseguisse ter acesso, né, aos corredores de ônibus, né? O cálculo, né, da altura dos ônibus, né, não era compatível com a altura, né, das estações. Então, assim, é um absurdo você pensar, né, um processo que a sociedade e hoje o corpo técnico consiga pautar de fato, né, e acompanhar o processo de integração da cidade. Então, é para a gente muito importante trazer isso para a centralidade de pensar a mobilidade da cidade. E quando a gente fala também em mobilidade, a gente tem que pensar, e é uma proposta que os arquitetos sempre têm em mente, é diminuir a quantidade de automóveis na cidade. Então, quando a gente pensa em transporte público, uma das medidas que a gente propõe, inclusive, é a diminuição do transporte individual, como disponibilizando para a sociedade, para todos, um transporte público de qualidade. A gente até tem pautado, por exemplo, essa proposta, né, da redução dos imóveis privados na circulação pelo centro aqui da cidade, né? A gente tem apresentado, né, que é necessário... Redução dos imóveis ou redução do transporte? Dos automóveis, né, dos automóveis privados. Nesse processo de retomada, né, de fato, o fortalecimento do transporte público, né, durante o centro comercial, ele restringir, né, porque hoje é um caos, né, tanto para quem, né, tá transeunte, né, para quem está utilizando aquele espaço, para quem trabalha naquele espaço, né, e também aquele espaço pode ser aproveitado para as feiras, né, pode ter um fortalecimento do comércio, né, do pequeno e médio proprietário no centro da cidade. Vamos falar agora sobre regularização fundiária e habitação, né? A regularização fundiária e a habitação são temas fundamentais para o desenvolvimento urbano justo e sustentável, especialmente em contexto onde a desigualdade social é acentuada. Né? Então, com relação à regularização fundiária e habitação de interesse social, os arquitetos eles levantam a bandeira da ATIS. A ATIS é uma lei federal 11.888, que é a lei da ATIS, que é da Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social. É uma lei que garante a uma fatia menos privilegiada da sociedade que ela tenha acesso a melhorias habitacionais através de receber, né, a assistência técnica para regularização fundiária, assistência técnica para projetos de melhoria habitacional, melhoria da sua residência, e projetos de engenharia para fazer aquele projeto realmente acontecer. Então, o poder público ele dispõe dessa lei, 11.888, é uma bandeira dos arquitetos para que, além de tudo, abra um vasto mercado, tanto de trabalho para os arquitetos, como de melhoria habitacional e incentivo à economia local, né? Então, com relação a esse tópico, né, sobre assistência técnica de interesse social e regularização fundiária, a pergunta seria: de que forma o senhor pretende implementar políticas públicas de regularização fundiária, requalificação de áreas urbanas informais e assistência técnica gratuita para habitação de interesse social? Pontuando, a assistência técnica gratuita é para quem recebe. Quem projeta, ele é remunerado. Sim. Tá? Pronto, a gente iniciou um pouco, né, falando sobre esse debate, né, acho que é importante a gente ressaltar. Então, hoje, nesse processo de discussão, né, de revitalização do centro da cidade, nós estamos defendendo que ele só é possível, só é viável, né, colocando o nosso povo hoje para morar no centro da cidade. Então, sem colocar o nosso povo, né, para morar no centro da cidade, não é possível trazer vida para o centro da cidade, né? Podemos até tentar, do ponto de vista da cultura, né? Mas vai continuar uma política de esvaziamento do centro da cidade, né? Então, a gente hoje tem esse mapeamento, né, que já aponta mais de 2.000 imóveis abandonados hoje no centro da cidade, que infelizmente hoje há 10, 15, 20 anos não cumprem, né, nenhuma função social. Diversos deles, né, são patrimônio hoje do município, do estado e da União. Nós queremos, de fato, né, garantir que esses imóveis hoje, que não cumprem nenhuma função social, sejam destinados, né, para moradia popular, né, para a construção de unidade habitacional. Porque, inclusive, hoje a única política que o município tem é do aluguel social, que por si só não é política de habitação, né? Então, inclusive, a prefeitura estava atrasando, né, o pagamento das famílias que tinham, né, esse benefício. Então, hoje, o município depende completamente dos programas federais, né? Então, assim, é preciso e é possível, sim, a prefeitura ter, né, uma atuação muito mais direta nesse sentido. Tanto da regularização fundiária, né, no sentido de hoje entender que Teresina tem hoje uma das áreas, né, com maiores ocupações urbanas, né, e é preciso regularizar a situação dessas famílias.
E, ao mesmo tempo, como você falou, não só regularizar, mas também ter um projeto de infraestrutura voltado para essa realidade, né? Porque muitas vezes vivem em situações, né, que colocam a vida das famílias em risco, né? Sem nenhuma política, de fato, pensada, né, e organizada a partir do ponto de vista da gestão pública, né? Então, nós vamos organizar isso como aplicando nessa questão do corpo técnico, né, que vamos conseguir. Inclusive, hoje, o orçamento popular, que poderia ser um instrumento hoje para conseguir abarcar, né, priorizar os projetos, né, das famílias que vivem hoje nessa situação das ocupações urbanas, no sentido de conseguir garantir, né, um projeto de habitação, mas que hoje o orçamento ele é inviável, né, porque representa 1% do orçamento da cidade e não é a prioridade, né? Infelizmente, vamos garantir que hoje se torne a prioridade pensar, né, a reestruturação desse planejamento a partir das comunidades hoje que já vivem, né, e já têm as suas ocupações funcionando, e que hoje falta o poder público, né, garantir a regulação fundiária e chegar também com um corpo técnico para organizar, né, e planejar obras de infraestrutura nessas localidades. A gente tem, por exemplo, só comentou o tamanho, né, a área territorial da zona urbana de Teresina, que é muito grande, mas no meio dessa área urbana existem aqueles espaços vazios. Sim. Passou do Porto Velho, a gente sempre dá o exemplo de que para chegar nas casas da Santa Maria da Codipe são diversos quilômetros ali. O mesmo ocorre na Zona Sul, onde tem muros que cercam hectares e hectares de terra. Enfim, como é que tem algum projeto no sentido de combater esses vazios urbanos ou reaproveitá-los? Ou, de repente, a gente sabe que muitos desses espaços estão a serviço da especulação imobiliária, esperando o momento certo, né, para determinado investimento. Como é que tem alguma política planejada no sentido de combater isso? O nosso foco hoje é aplicar o Estatuto da Cidade, né? Inclusive a partir do IPTU progressivo, né? De conseguir hoje fazer uma notificação e garantir fazer esse mapeamento e garantir que aquilo cumpre uma função social, né? Não cumprindo, vamos destinar hoje ao fortalecimento da política habitacional como prioridade, mas não só isso, né? Nós, por exemplo, queremos criar os centros de cultura em todas as periferias da cidade, né? A princípio, por zona, que seja um espaço, né, com uma estrutura e um corpo técnico que consiga, além de ofertar oficinas de dança, de música, de teatro, consiga também ofertar capacitação técnica, orientar sobre... Hoje você tem um projeto, né, você não consegue hoje colocar ele num papel para disputar um edital, por exemplo, da Secult, por exemplo, né, ou da Secretaria Municipal de Cultura. Então, vamos dar todo esse serviço a partir desses centros, né? Então, vamos utilizar esses vazios urbanos no sentido de conseguir aumentar o aparelho do Estado no sentido de políticas públicas voltadas hoje ao fortalecimento das pessoas naquela região, né? Inclusive, a gente quer construir os espaços das cooperativas, organizar as frentes, né, de trabalho que a gente quer estruturar e organizar, né? Principalmente o desenvolvimento da cidade a partir dela, né, como um pontapé inicial. Então, vamos destinar esses vazios para essa política, né? Para estruturar essa política que nós estamos construindo. Perfeito. Nós estamos hoje conversando com Santiago Belisário, candidato a prefeito de Teresina, né? Vamos falar agora, Santiago, sobre infraestrutura verde e sustentabilidade. A infraestrutura verde é um conceito que integra a natureza ao planejamento urbano, utilizando elementos naturais para melhorar a qualidade de vida nas cidades e promover a sustentabilidade. A sustentabilidade no contexto urbano, ele vai além da simples preservação ambiental. Envolve o desenvolvimento de cidades que atendam às necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras. No âmbito desse assunto, do qual os arquitetos e urbanistas também está integrado no escopo de trabalho do planejamento urbano dos arquitetos, envolvendo a arquitetura da paisagem, a arquitetura linkada com a urbanização verde e a sustentabilidade, nós lhe fazemos uma pergunta. Quais são suas propostas para valorizar a dimensão ambiental do planejamento urbano, fomentando a implementação de infraestrutura verde urbana e espaços públicos inclusivos e saudáveis? Olha, para a gente tem sido fundamental hoje esse debate, né, em especial porque nós vivemos um momento de flexibilização das normas ambientais, né? Então, hoje a política é
garantir hoje uma diminuição das normas ambientais e garantir que hoje os empresários continuem de forma muito predatória, né, utilizando, né, explorando as nossas águas, o nosso solo e as riquezas, né? E a gente vê onde é que isso vai dar, é só olhar para a experiência no Rio Grande do Sul, né, o que culminou essa política de flexibilização das normas ambientais, mas também não precisamos ir muito longe, é só olhar no Nordeste, né, no ano passado, em Maceió, com a empresa de mineração, né, de forma indiscriminada, afundou 6 bairros inteiros, 40 mil famílias ficaram sem moradia. Então, primeiro, e aqui no Piauí, infelizmente, né, tem um projeto de lei já em tramitação na ALEP, na Assembleia Legislativa, visando também flexibilizar, né, as normas ambientais no nosso estado. E aí nós temos debates hoje que são centrais, né? Tem a situação dos cerrados, por exemplo, né? Tem a situação dos rios, né? E das áreas verdes da cidade, que estão hoje cada vez mais, né? Com falta de fiscalização, né? Os incêndios hoje, né, criminosos. Então, assim, um debate que é permanente, né? Visível do ambiente da cidade e que é preciso ter uma política forte ambiental, né? No sentido de conseguir garantir que essas leis continuem existindo, que elas sejam ampliadas e com um processo de fiscalização intensa, né, da prefeitura. E acho que tudo que vem depois, né, de medidas paliativas, sem intuito do fortalecimento de aquilo que hoje é fundamental, né, que nós estamos debatendo sobre essa questão de um fortalecimento das normas ambientais. Acho que hoje, infelizmente, falta muito também esse debate, né, no sentido de conseguir coesionar a população da cidade nesse debate, né, de envolver as comunidades nesse debate sobre a preservação. Infelizmente, você vê que a pessoa vê uma árvore, acho que o primeiro intuito, né, é derrubar a árvore, vai fazer uma reforma. A primeira coisa que faz é derrubar a árvore. A gente vai reformar a calçada, derruba a árvore. Então, hoje, a prefeitura precisa ter um papel muito mais, né, no sentido de debater e organizar a sociedade junto para esse debate de preservação, entender que esse processo precisa ser junto com a sociedade e que hoje a prefeitura, infelizmente, não tem travado um pouco, cumprido com o seu papel, né, de ser um órgão fiscalizador e garantir, né, uma cidade de fato verde e acessível, né, porque hoje, infelizmente, também a lógica da privatização também tem afetado um pouco dessa lógica, né, tanto de utilização dos espaços da cidade como de preservação, né. Então, hoje, diversos espaços, aparelhos públicos, né, os parques, por exemplo, ambientais, são entregues hoje à gestão privada, né. Então, isso tem trazido também um impacto, uma redução drástica, né, das áreas verdes da cidade e a relação, né, da população de Teresina com esses espaços. Então, a gente acredita que também é necessário combater essa lógica privatista que tem afetado, né, a gestão dos espaços da cidade, senão a gente não vai conseguir, de forma coletiva, ter uma cidade sustentável e possível para todos, em especial para a maioria das pessoas, né, que constrói ela todos os dias. Você falou em gestão dos espaços da cidade, a gente está falando de meio ambiente, mas vou puxar um pouco para uma área que é tão importante quanto, que é a questão da preservação do patrimônio histórico, né, em Teresina, que tem tudo a ver, por exemplo, a preservação de praças. Aqui mesmo em Teresina, a gente tem um exemplo lá, né, presidente, da Praça da Costa Silva, que o CAL tem atuado bastante nesse sentido. Como é que você observa que deve ser aplicada uma política de preservação do patrimônio histórico de Teresina? E eu nem estou falando só de prédios públicos, mas também da questão de praças, da questão de outras características, de outros bens que devem ser preservados aqui na cidade. Acho que essa situação das praças, acho que dá para a gente partir disso para debater um processo mais amplo, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê algumas reformas acontecendo, inclusive em praças aqui hoje, no centro da cidade, que você vê que, na verdade, é um processo mais no sentido de ganho político, né? De um dinheiro que é investido naquilo, mas sem conectar com outros espaços, né? Então, de pensar, por exemplo, uma utilização, né? Você reforma a praça, você não dá um destino para ela, né? No ponto de vista da segurança, mas também de utilização, do fortalecimento do uso daquele espaço pela comunidade, né? Então, aqui mesmo no centro da cidade, nós estamos debatindo que é preciso, por exemplo, conectar os aparelhos de cultura hoje, que em sua grande maioria também são, né, um patrimônio histórico, né, patrimonial da cidade, que hoje você não vê uma articulação, né, no intuito da preservação dessa estrutura e nem de uma conexão, né, desses espaços. Então, são espaços que funcionam de forma isolada, né, sem nenhuma conexão e sem nenhuma política permanente de preservação. E não é à toa que, hora ou outra, você vê algum espaço desse sofrendo, né, com incêndios, porque falta uma política de preservação e de cuidado permanente, né? Então, você vê que não há um planejamento no sentido de fazer uma preservação e uma conexão
desses espaços, desses aparelhos, né? E é possível se fazer desde que tenha um compromisso e um planejamento da prefeitura, né? Eu acho que estamos aí propondo, inclusive, para o centro da cidade fazer essa conexão, né? De conectar todos esses aparelhos de cultura, né? Com um processo, né? De fortalecimento e com uma programação multicultural permanente, né? Porque acho que isso dá sentido. Você, além de manter aquele patrimônio preservado, você tem uma relação, aprofunda uma relação de quem utiliza daqueles aparelhos, né? E entendendo a cultura, né? Qual a importância daquilo para a cultura piauiense e teresinense, né? Que acho que sem isso, sem criar essa conexão de pertencimento, de valorização cultural daquele patrimônio, ele não cumpre muito, né? Com o papel que ele deve cumprir do ponto de vista da cidade. Perfeito. Vamos dar sequência. Estamos na 5ª pergunta: participação popular na gestão urbana. A participação popular na gestão urbana é um princípio essencial para a construção das cidades mais democráticas, inclusivas e sustentáveis. Esse conceito envolve a inclusão ativa dos cidadãos nos processos de tomada de decisões sobre o planejamento e o desenvolvimento das comunidades. A participação popular assegura que as vozes e as necessidades da população sejam ouvidas e consideradas na formulação de políticas públicas, na elaboração de planos urbanísticos e na execução de projetos que afetam o espaço urbano. Eu gosto de dar o exemplo de uma forma com que se produz também a escuta popular. Às vezes não só através de enquetes, de participação, mas de experimentos, né? Sim. Quando se vai desenhar uma praça, em alguns países, por exemplo, no Japão, ele deixa o espaço livre, deixa o espaço aberto. A partir do trânsito das pessoas naquele espaço é que eles vão traçar as linhas de circulação. É uma forma de ouvir a população. É uma forma de trazer a população para a afetividade do local, né? Então, sobre esse assunto de participação popular na gestão urbana, a pergunta é: o senhor planeja ampliar os mecanismos de participação popular e dos segmentos técnicos nas discussões e decisões sobre políticas públicas de planejamento urbano em nossa cidade? Pronto, a gente queria começar sobre isso, né? Porque a gente quer quebrar um pouco dessa lógica, e você deu um exemplo que ele é excepcional nesse sentido, né? E nós temos aqui espaços da cidade, como a Lagoas do Norte, né? Que ajuda também a gente a pensar um pouco dessa desconexão, né? E você cria um projeto urbanístico completamente desconectado, né, da sua comunidade, né? E a lógica, muitas vezes, quando esses processos eles são aplicados, né, de expulsão das famílias que, historicamente, ocupavam aquele território, né? Então, assim, é necessário quebrar completamente essa lógica, né, de pensar a cidade completamente desconectada da sua população, e, ao mesmo tempo, criar esses mecanismos, né? A gente tem debatido muito, que hoje, infelizmente, parece que o voto ele não é a porta de entrada da experiência democrática, né? Virou hoje como se fosse o suprassumo, né? O ponto final da experiência democrática. E hoje nosso povo é convidado sempre a votar a cada 2 anos, mas nunca a decidir sobre os rumos da cidade, sobre suas prioridades. Então, o que se chama de gestão democrática não tem quase nada de instrumento de fato que permita a democracia e a participação popular, né? Inclusive, o orçamento participativo não tem nada de participativo, né? Então, você coloca as comunidades que têm problemas históricos e estruturais, né, permanentes para brigar entre si com um orçamento que não é compatível, né, com esses anseios da comunidade, né? Então, acho que, primeiro, é importante colocar isso. E, segundo, eu já apresentei uma das nossas propostas, né, que é tornar todos os conselhos hoje da cidade conselhos deliberativos. Então, né, aquilo precisa virar políticas públicas, os planos construídos dentro dos conselhos precisam nortear a atuação dentro dos gestores da cidade. E acho que isso também a gente tem os conselhos populares, né, no sentido, por exemplo, de quando o nosso povo conhece muito bem o seu território. Conhece como ninguém, na verdade, o seu território. Então, sabe as ruas, os principais problemas, né, o que deveria ser prioridade nessa lógica de investimento, mas que não tem espaço de ser ouvido, né? Então, você, por exemplo, antes de iniciar uma obra de infraestrutura, conseguir organizar de forma permanente a comunidade, organizando as assembleias, né, para conseguir construir o orçamento, para conseguir construir o projeto, né? Garantindo que desde a concepção até a finalização,
as pessoas tenham, né, contribuído, agido, né, dentro da sua comunidade na construção daquela obra. E é possível se fazer, né? Agora, a lógica da prefeitura não é garantir que isso hoje aconteça, né, e aconteça com excelência, né? Então, a gente tem debatido a construção dos conselhos, né, e garantir isso de forma permanente, assim como eu falei, né, usar utensílios já que estão na Constituição, né, como os plebiscitos, as consultas populares, também como uma ferramenta permanente de ficar consultando a população sobre os temas da cidade, em especial sobre o orçamento. Perfeito. Vamos falar sobre desigualdade e inclusão social. O combate às desigualdades e à inclusão social são desafios centrais para o desenvolvimento urbano sustentável e justo. Em muitas cidades, a segregação espacial e a falta de acesso a serviços essenciais exacerbam as desigualdades sociais, criando ambientes onde oportunidades e qualidade de vida são distribuídas de maneira desigual. O profissional de arquitetura e urbanismo é responsável por planejar e projetar espaços urbanos que atendam às necessidades de todas as camadas da população, com especial atenção a comunidades mais vulneráveis, ao desenvolver projetos de habitação social, espaços públicos acessíveis e sistema de transporte inclusivo. O arquiteto e urbanista contribui para a criação de cidades mais justas e integradas. Sobre esse assunto, a pergunta é: quais ações o senhor propõe para combater o racismo, misoginia, xenofobia, homotransfobia, favorecendo a inclusão de pessoas pretas, mulheres, migrantes, indígenas, comunidade LGBTQIA+, na apropriação e uso dos espaços urbanos? Pronto, a gente, em especial, tem pensado, né, que é voltado para essa questão, que é preciso, primeiro, ter uma capacitação voltada para essas contradições da sociedade. Então, por exemplo, hoje a escola ela tem essa diversidade, né, de corpos dentro do seu corpo estudantil, mas que aqueles trabalhadores e trabalhadoras não estão, de fato, preparados para lidar com essa diversidade, seja ela étnica, seja ela de gênero ou de orientação sexual, né? Então é preciso que hoje a prefeitura também haja no intuito de garantir uma capacitação para lidar com as diferenças, né, do ponto de vista da escola, né, como um foco importante desse processo de formação, né, para as diferenças, né, e ao mesmo tempo também, por exemplo, na saúde, né? Então hoje nós temos a necessidade também de formar um corpo técnico que consiga lidar com essas especificidades, né? Então, também debate da necessidade, por exemplo, de destinar vagas em editais específicos dos concursos da prefeitura, né, dos editais de cultura, né, para pessoas transexuais e travestis, por exemplo, né, que é uma política que hoje, né, é possível que a prefeitura encabece, né, e também priorize isso nos seus contratos, por exemplo, de que exige da contrapartida, né, dos seus parceiros hoje um compromisso com a diversidade, que consiga ter hoje vagas destinadas, né, para empregar as pessoas da comunidade LGBT, que consiga ter campanhas permanentes, né, contra o assédio, contra o racismo no ambiente de trabalho, que infelizmente, né, é inexistente e é uma realidade que nós vivenciamos cotidianamente. Então, temos apresentado um pouco essa questão também hoje dos ambulatórios específicos, né? Teresina só tem um ambulatório para atender a população transexual e travesti na cidade e existe muita reclamação, né? Tanto do ponto de vista do atendimento, de fato, o corpo não está preparado para atender aquela comunidade, como de estrutura, né? Na necessidade de fortalecimento dessa rede, de conseguir ter mais ambulatórios, por exemplo, ter um centro de assistência social específico, né, para a comunidade LGBT, que consiga hoje debater o processo de assistência social voltado especificamente para as diversidades que envolvem essa comunidade, que também é possível hoje a prefeitura também desenvolver. Então, temos apresentado um pouco das nossas propostas voltadas, né, tanto na geração de emprego e renda, como também organizar a sociedade num combate permanente, né, ao racismo, né, à LGBTfobia, que infelizmente marca, inclusive, a nossa vida na política, né? Acho que eu sou o único candidato, né, gay disputando as eleições, e fui muito atacado quando a gente defendeu as nossas propostas hoje voltadas em específico para essa comunidade, né?
Então, assim, você vê hoje a necessidade, de fato, de uma política, né, de combate a essas violências, inclusive para que as pessoas consigam também ocupar esse espaço da política e também ser um agente, né, de pensar políticas públicas dentro da nossa cidade. O CAU levantou nos últimos anos um tema muito importante, que foi a de tornar a cidade mais acolhedora e acessível para as mulheres, né? Que entra, obviamente, a questão da movimentação da mulher dentro da cidade. Normalmente o homem sai de casa para o trabalho, a mulher sai de casa para a creche, depois de casa para o supermercado, vai ao trabalho. E nem tanto para a creche, né, que hoje é um grande problema que também precisamos enfrentar na cidade. Sim, tem a questão da própria insegurança relacionada ao tempo que ela permanece na parada de ônibus, enfim, a própria mobilidade na cidade durante a noite. O senhor teria alguma proposta no sentido de tornar as cidades um ambiente mais seguro e acolhedor, não só para as mulheres, mas obviamente para todos esses segmentos que compõem, né, que integram a cidade e são, de fato, enquadrados, vistos como mais vulneráveis? Sim. Assim, em específico, né, sobre a situação hoje das mulheres, a gente tem defendido, primeiro, que essa questão da creche hoje é uma pauta muito importante, assim. Apenas 25% das crianças, né, de 0 a 3 anos hoje conseguem uma vaga, né, numa creche hoje estruturada pelo município. Então, hoje anda muito longe das metas, né, e do que hoje se tem, os acordos, né, da primeira infância tem debatido. Então, acho que isso é uma questão, porque a creche, inclusive funcionando de tempo integral, hoje é o que garante, por exemplo, que as mulheres consigam, de fato, né, voltar a se inserir no mercado de trabalho. Creche também que funcione no período noturno é uma outra necessidade hoje para garantir que as mulheres consigam, de fato, permanecer no ambiente de trabalho, que é uma questão que nós também temos apresentado também. Hoje existe uma dificuldade da aplicação, né, do protocolo integral de proteção à mulher. Então, hoje, infelizmente, ele não funciona em sua plenitude. Você hoje não consegue garantir um instrumento do Estado para garantir que o protocolo, na sua integralidade, seja cumprido. Eu acho que é preciso, né, tanto uma ação conjunta, né, do Estado, do município, também com reforço, né, federal, para garantir que hoje, né, esse aparato consiga funcionar na sua integralidade. Hoje, uma fragilidade muito grande das delegacias das mulheres, né? Então, acho que é preciso fazer uma expansão dessas delegacias especializadas. E, ao mesmo tempo, também, hoje, agora que Teresina, nos últimos anos, não tinha nenhuma casa de referência, né? No intuito mesmo de proteção às mulheres que hoje sofrem algum tipo de violência na nossa cidade. Agora que se criou, um espaço fundamental para a política pública, para fazer o enfrentamento à situação hoje que as mulheres vivem. Hoje não, inclusive o tema assim, hoje tem sido basicamente os movimentos de mulheres feito ocupações para garantir espaço dentro das cidades que sejam um espaço de acolhimento a essas mulheres vítimas de violência. Então o Estado hoje tem falhado muito em ser um agente transformador, em propor políticas públicas efetivas nesse combate, e é possível sim criar casas de referências, criar uma campanha permanente e garantir que o protocolo de forma integral consiga funcionar no espaço da cidade, né? Para que hoje, muito mais do que conseguir denunciar, a gente consiga quebrar o ciclo de violência, né? Que é um processo um tanto quanto complexo. Muito obrigado. Estamos aqui entrevistando Santiago Belisário, candidato à Prefeitura de Teresina pela Unidade Popular. Nós vamos para a última pergunta desse nosso encontro de hoje. Vamos falar sobre cidades resilientes, gerenciamento de situações de riscos relacionados aos extremos climáticos. Com as mudanças climáticas se intensificando, as cidades estão cada vez mais expostas a eventos climáticos extremos, como inundações, secas, ondas de calor, que desafiam a resiliência urbana e a qualidade de vida dos habitantes. Diante desses novos desafios, o papel do gestor público, especialmente do prefeito, torna-se crucial para a implementação de políticas que preparem a cidade para enfrentar essas realidades. Com relação a essa situação, né, nós, arquitetos urbanistas, nós temos uma grande parcela de responsabilidade e temos que ter muito cuidado com nossos projetos, evitar o máximo possível as demolições, o aproveitamento do que está edificado, fazendo as melhorias
que são necessárias, porque a indústria que mais polui é a indústria da construção civil. O segundo elemento mais utilizado no planeta após a água é o cimento. Então, a gente vê que é uma responsabilidade muito grande na mão dos arquitetos urbanistas. E essa preocupação, ela foi e ela está em constante aprimoramento na nossa categoria. Tá? Então, é muito do interesse nosso saber como o gestor vivencia e experimenta essa situação e propõe. Então a pergunta é, como gestor público, particularmente prefeito, como você pode liderar a atualização, por exemplo, dos planos diretores, de forma a torná-los mais parametrizáveis e capazes de responder de maneira eficiente aos desafios dos extremos climáticos e à necessidade de aumentar a resiliência das cidades? Acho que um ponto muito importante, né? Acho que é a questão do orçamento, né? Porque às vezes também você pensa que organiza os planos e as metas, mas você não tem o orçamento, né? Não destina o orçamento necessário para que as metas que foram estipuladas dentro dos planos elas sejam possíveis, né? Então, você organiza um plano, organiza as metas, mas não organiza o orçamento para acompanhar a concretude, né, daquelas metas dentro do plano. Então, acho que é necessário, claro, fazer as revisões e as correções e as novas metas, né, para o próximo ciclo dos próximos 10 anos, mas, acima de tudo, também organizar o município do ponto de vista orçamentário, né, de conseguir disponibilizar o recurso necessário para as obras, para que as metas possam ser viáveis e possíveis, né, e não algo meramente retórico, né? Um compromisso meramente retórico. Acho que o compromisso fundamental precisa ser acompanhado com recurso público destinado para a concretude dos planos, e a gente tem visto que, infelizmente, essa não tem sido a realidade, né? Então, acho que além das revisões das metas e do plano, é necessário também fazer um debate sobre o orçamento, né? E a outra questão que para a gente é fundamental são as obras de infraestrutura, né? Até nesse processo da situação do Rio Grande do Sul, né, alguns municípios fizeram também um pouco desses dados, né? Então, se em Teresina chovesse na mesma quantidade que choveu no Rio Grande do Sul, nós viríamos uma situação, né, assim, de uma catástrofe para a cidade gigantesca, assim, porque nós não temos uma estrutura que é compatível, né, com essa realidade. Acho que é preciso também, na prioridade, né, conseguir garantir obras de infraestrutura que consigam, né, dar para a cidade essa condição, né, de avançar nesse debate do planejamento urbano. Ao mesmo tempo, também temos debatido também que nisso, né, essa questão da privatização também ela ocupa um lugar importante nesse debate sobre a cidade. Nós temos vivenciado, por exemplo, né, com a situação há 6 anos, Teresina tem a nossa água e o saneamento privatizado, e nós sabemos aonde que isso tem dado, né? Não tem trazido, de fato, as obras de infraestrutura que são necessárias para garantir um serviço de qualidade e uma expansão do debate do saneamento na cidade, né? Além de esburacar e fazer com que a conta hoje do usuário, né, do serviço tenha acontecido bastante, né? Na Zona Norte, por exemplo, eu já moro lá nos últimos 3 meses, tem faltado água todos os dias, né? Então, isso tem gerado um nível de preocupação grande, né? Então, acho que uma postura também da gestão, né, de se colocar contra essa lógica privatista, né, e trazer para a centralidade o Estado como um catalisador dessas obras de infraestrutura, ela é um compromisso também que precisa ser assumido, né? Porque também entregar ao capital financeiro que não tem demonstrado nenhum interesse, de fato, em garantir essas obras, esse planejamento urbano, né, na nossa cidade, é um compromisso que vai contra, né, o que nós precisamos e estamos debatindo e apresentado nesse debate sobre as nossas cidades, né? Que não tem a ver só com Teresina, mas infelizmente hoje é uma realidade que tem atingido, né, todo o nosso país, né? E o mundo de forma geral. Então é preciso assumir um compromisso, né, contra essa lógica privatista. Certo. Chegando nos 50 minutos, presidente, acho que não tem mais perguntas, né? Nós encerramos essa rodada de perguntas. Entrega, né, da carta. Só antes do senhor entregar a carta, dizer para o Santiago ficar à vontade, se dirigir aos arquitetos e urbanistas, né? Pedir o voto, fazer suas considerações finais. Depois o presidente entrega a carta, você assina, obviamente, mas pode ficar à vontade aí para se dirigir aos arquitetos e urbanistas. Não, primeiro eu queria reforçar novamente, né, agradecer pelo convite. A gente se sente muito honrado de conseguir estar aqui nesse espaço, dialogando com uma categoria que é muito importante, né, nesse debate sobre as cidades.
Queria dizer que li a carta, né, o que tem na carta exatamente o alinhamento que nós temos apresentado, né, no nosso debate, através do nosso programa, mostrando que é possível sim construir uma cidade comprometida com os principais problemas que o nosso povo enfrenta no seu cotidiano e que as cidades, né, precisam enfrentar para que as cidades se tornem ambientes, né, democráticos e, de fato, garanta, né, um ambiente harmonioso para a maioria do nosso povo, que infelizmente hoje não tem sido essa a realidade das nossas cidades, que infelizmente têm sido marcadas por profundas desigualdades e por uma política pública que não tem enfrentado como deveria essas desigualdades. Queria reforçar que não existe uma eleição polarizada, né, que de um lado um candidato fascista, né, que tenta esconder, né, a sua origem e a sua política nefasta ao povo de Teresina, e que do outro também existe um candidato que se veste de povo, mas que a sua política econômica é de entregar o patrimônio dos piauienses nas mãos dos já super ricos e largar a cidade, né, de fato, nas mãos de uns poucos, enquanto a maioria hoje não consegue ter acesso a um transporte de qualidade, a um serviço de saúde adequado, a um sistema de educação que, de fato, caminhe para a emancipação hoje do nosso povo, e que existe uma candidatura que, de fato, tem apresentado uma alternativa popular, onde o centro, né, de poder seja a maioria das pessoas que trabalham e que constroem cotidianamente essa cidade. Esse tem sido a nossa candidatura e nosso desafio. Tem um número, né? Não é um voto perdido, é um voto que fortalece a luta do movimento popular, que é um voto na Unidade Popular, que tem seu número 80. Muito obrigado, José Santiago Belisário, da Unidade Popular, candidato a prefeito de Teresina. Essa é a carta aos candidatos que os arquitetos prepararam para esse pleito de 2024, com a nossa demanda, nossas reivindicações quanto ao planejamento urbano das cidades. E aonde o arquiteto e urbanista se insere nessas questões, nós estamos cobrando dos candidatos um posicionamento sobre esses temas que são muito importantes para a sociedade, né? Entregaremos a carta para o candidato. E gostaríamos que ele registrasse aqui a sua assinatura no recebimento desse documento. Muito obrigado, José Santiago Belisário. Aqui está a carta para a gente fazer um registro. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. Pode contar com a Unidade Popular em todas as lutas, né, que tem a ver com o debate sobre a cidade, né, e espero que a gente consiga, junto ao Conselho, né, desenvolver pautas importantes e comuns, né, à cidade de Teresina. Muito obrigado. Encerramos aqui o evento de hoje. Muito obrigado a todos.